Hola, soy Rómulo, tu profesor de español. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Yo no sé desde dónde me estáis viendo vosotros. Yo no sé qué hora es em vuestros preciosos países en este exacto momento. Bom, galera, a dica hoje aqui no Espanhol com Rômulo é com relação a uma regra muito importante no idioma espanhol para definir se você vai de e aí o meio de transporte. Por quê? Em português nós falamos eu vou de avião, eu vou de carro, eu vou de táxi, eu vou de trem, não é? De meio de transporte. Em espanhol vai ser um pouquinho diferente. Então, já pode pegar o seu caderninho para fazer suas anotações. Lembrando sempre que tudo que eu disser no idioma espanhol estará aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você tenha curiosidade de saber como é a escrita daquilo que eu estou pronunciando em espanhol. Vale? Bom, então para começar, eu tenho aqui na minha humilde lousa, aqui em minha humilde pizarra, eu tenho alguns verbos, não é? Que vão ajudar a gente a formar frases, tá? Com os meios de transporte. Então, aprendam esses verbos novos também. Então, com calma, repitam depois de mim. Eu tenho aqui um que vocês já conhecem, que é o verbo ir. Ir, tá? Em outro vídeo eu até já conjuguei esse verbo com vocês, tá? Então não deixa de dar uma passadinha lá e curtir esse vídeo também. Esse já é novo, venir, venir. Ó, o V tem som de B e foi o primeiro vídeo que eu subi nesse canal, tá? La B corta, B corta, sonido de B. La V tiene sonido de B. Venir, venir, venir. Isso significa vir. Voltar em espanhol, repita com calma. Esse tem duas letras Vs. Prestem atenção. Volver, volver. Subir a língua. Volver, volver. Isso é voltar. Andar, tá? Só tem que abrir o som do A. Andar, andar. E passear, passear. Lembra que em espanhol não existe dois S na escrita? Então, aqui esse verbo é um exemplo disso. Passear. Tá? A pronúncia é praticamente igual ao português. Passear. Bom, uma vez que eu já conheci esses verbos, fica muito mais fácil de eu formar frases. Então, nada melhor do que as frases para ajudar, para esclarecer. Né? Então, aqui eu tenho. Lembrando que o foco do vídeo é, em português eu falo, eu vou de carro, eu vou de meio de transporte. Em espanhol, eu vou en e o meio de transporte. En meio de transporte. Exemplos. Todos os dias eu vou de carro. Em espanhol. Todos os dias eu vou en coche. Todos os dias eu vou en auto. Então, em espanhol, posso falar coche ou auto. A diferença é mais ou menos a mesma do que carro e automóvel. Tá? Então, eu já ouvi as duas expressões no mesmo país. Tá? Ou então em propaganda de televisão, falar coche e depois falar auto. Tá? Então, não tem problema. Você pode usar coche e auto, que ninguém vai dizer que é certo, é errado. Ou... Não, são sinônimos. Tá? Eu já ouvi um amigo meu falar que a diferença de coche para auto é que coche é Fusca e auto é Ferrari. Não tem nada a ver, tá, gente? Nada a ver. Então, novamente, todos os dias eu vou de carro. Em espanhol, todos os dias eu vou en coche, todos os dias eu vou en auto. Segundo exemplo, ela vem de avião e não de trem. Tá? Eu estou informando isso para alguém. Ella viene en avión e não em trem. Perceberam? Ó, ella viene en avión e não em trem. Então, foca nisso para nunca se equivocar, tá? En meio de transporte e não de meio de transporte, como ocorre no português. Eu vou de moto e volto de bicicleta. Yo voy en moto y vuelvo en bici. Ou en bicicleta, tá? Então existe isso do espanhol abreviar a bicicleta, tá? Aqui em português a gente fala bike, né? A gente fala, eu vou de bike. Ela foi de bike, eu gosto de andar de bike, né? Que é o bicycle do inglês, né? Mas em espanhol eu posso falar bicicleta ou simplesmente bici, tá?
Repetindo a frase, tá? Eu vou de moto e volto de bicicleta. Yo voy en moto y vuelvo en bici. Eu não gosto de passear de barco, lancha, iate e muito menos de canoa. Essa pessoa tem medo mesmo de mar, né? Então, vamos lá. No me gusta pasear en barco, lancha, yate y tampoco en canoa. Vale? En canoa, tá? Perceberam? Meio de transporte, mais meio de transporte, perdão. E aqui eu tenho, muita gente está indo de táxi agora, tá? E é verdade, né? Com os motoristas de aplicativo, né? Os aplicativos de táxi, não é? Então, eu tenho aqui, mucha gente está yendo en taxi ahora. Mucha gente está yendo en taxi ahora. Mas eu quero falar esse aplicativo. Muito fácil, tá? Eu vim. Eu vine en, e aí você fala o aplicativo. Não vou falar aqui porque eu vou fazer uma propaganda, mas fica a dica se quiserem patrocinar o Espanhol com Rómulo. Aceitamos, tá? Então, não, eu não vine em coche, eu vine en, e aí fala o nome do aplicativo, sem problema nenhum. Essa frase é legal. Às vezes eu vou de ônibus. Por que eu falei que é legal? Não é que é legal andar de ônibus, é que a palavra ônibus em espanhol tem pelo menos umas 3 definições para ela. Então, a veces voy en autobús. É o mais usado, tá, galera? Autobús. A veces voy en autobús. Tudo aqui na descrição, caso você tenha dúvida de como é escrita. Mas isso também é a palavra ómnibus. 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 Tá? Ómnibus. Na Argentina eles falam colectivo. Colectivo. El colectivo. Então você pode usar autobús, colectivo, tá? Ómnibus também existe, tá? Então vamos lá, repetindo. A veces voy en autobús. A veces voy en ómnibus. A veces voy en colectivo. As 3 coisas significam a mesma, tá? Um dia eu explico os meios de transporte, tá? É uma dica que acendeu agora aqui, tá? Então um dia eu vou fazer um vídeo só falando dos meios de transporte, porque hoje o foco é a regra gramatical, tá? Ir em meio de transporte, tá? Mas um dia eu falo só do nome dos meios de transporte. Podem ficar antenados. Por isso a importância de ativar o sininho. Vamos de metrô que é mais rápido? Vamos em metro que é mais rápido? Vamos em metro que é mais rápido, tá? Ou eu posso falar subte. Na Argentina eles não falam metro. Na Argentina eles falam subte, que é uma abreviação de subterrâneo. Subterrâneo, tá? Subterrâneo. Então, em Madrid você vai ouvir metro, el metro. Vamos en metro, que é mais rápido. Na Argentina você vai ouvir as pessoas falando vamos en subte, que é mais rápido, tá? Agora, tá certo usar aqui? Lá? Não. Isso é regionalismo, tá? Aí você escolhe e adequa, não é? Falando onde você estiver, ou com quem você. Se eu estou falando com argentinos e eu falar metro, todos vão me entender. Se eu estiver na Espanha e falar subte, vão me entender. A única coisa que pode acontecer é falar, sos argentino. Ou então falar, eres espanhol. Só isso, porque eles entenderam, você conseguiu se comunicar, tá? Então, quando eu falo com espanhóis, Rómulo, quando eu falo com espanhóis, eu falo metro. Quando eu falo com amigos que são da Argentina, eu falo subte, por uma questão de adequação. Mas você pode usar os dois, porque pertencem ao idioma espanhol, tá? Acontece isso aqui no Brasil com macaxeira, né, mandioca, vários nomes para a mesma coisa e todos entendem o que é. E aqui eu tenho uma exceção que em português eu coloco o acraseado, no caso de a cavalo e a pé, né? Então, eu vou a cavalo, eu vou a pé. Em espanhol, não tem esse acrase, não tem crase em espanhol, né? Mas eu vou colocar a preposição a. Exemplo, eu gosto muito de andar a cavalo. A mim me gusta mucho andar a caballo. Simplesmente, a caballo. Andar a caballo. Eu vim a pé. Yo vine a pie. Yo vine a pie.
Então, só recapitulando o que está aqui na minha lousa, em minha humilde pizarra, tá? Ó, ir, venir, volver, andar, passear. Se for coche, avião, trem e qualquer meio de transporte, em coche, em avião, em trem e assim por delante. Agora, se for caballo ou a pé, yo voy a caballo, yo vine ou yo vengo a pé. Vale? Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de ouro aqui no Espanhol com Rômulo para começar a semana. E não esqueçam de clicar aqui para se inscrever no meu canal, para ativar o sininho das notificações, para curtir esse vídeo também, compartilhar com os seus amigos e deixar o seu comentário ou até mesmo uma sugestão de algum tema que vocês queiram que eu aborde, e assim o farei com muita alegria. ¿Vale? No se olviden nunca de que yo soy Rómulo, tu profesor de español. Hasta luego, hasta siempre y hasta pronto.